Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Árvore da Vida Sagrada para mais uma leitura diária para a glória do Senhor Jesus. Que a paz de Cristo Jesus esteja na sua vida, um posse de vitória, para que aquela paz poderosa, aquela paz que o Mestre, que só o Senhor Jesus nos dá, só a paz nele, em Cristo Jesus. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Para a glória do Senhor, para que assim possamos nos fortalecer e a sabedoria do céu venha para as nossas vidas, para que assim possamos ter entendimento das coisas do alto. Vamos a esta leitura maravilhosa? A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Oh, glória! Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, oh glória, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Por quê? Porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, glória a Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, Deus é Espírito. E para que possamos chegar nos átrios do nosso Deus, isso é, passar pela cortina, pelo véu que foi rasgado e podemos chegar até o trono do Senhor, temos que estar em espírito, em carne não. A carne não entra no céu. Só o Espírito pode chegar. Por quê? Mesmo que o Senhor viesse nos chamar hoje, seria no corpo glorificado. Isso é, nesse corpo que nós temos hoje, mas no corpo preparado por Deus, glorificado. Quer dizer, um corpo luz, né? Semelhante a esse. Né? E, portanto, no versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Por quê? Porque não tem mais condenação. Porque nós somos justificados na cruz, crucificado com Cristo. Se o cristão declara que ele é crucificado em Cristo Jesus, o irmão tem pecado, o pecado não entra no céu. O pecado não pode entrar no céu, porque o céu não é lugar de impureza. E nós aqui na terra, sabendo que somos cristãos, declaramos pecadores. Somos pecadores pelo pecado hereditário de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais. Mas, no entanto, o cristão que anda na face da terra hoje, em santidade em Cristo Jesus, eu tenho a ousadia de dizer, pecador eu não sou. Eu sei que eu trago o pecado hereditário de Adão e Eva. Confessei Jesus, me santifiquei em Cristo, ou você é santo ou é pecador. Eu garanto, eu falo por mim, eu não ando em certas coisas. Então, o irmão tem que entender essas coisas, porque muitas vezes
o irmão é batizado e nas águas, é batizado no Espírito e declara que é pecador. Ora, o irmão vai na prostituição? Se prostituir? Não. O irmão anda falando da vida alheia? Não. O irmão rouba? O irmão mata? O irmão estupra? O irmão violenta? Não. Então, sabemos que a nossa língua, né, é complicado. Muitas vezes o pecado vai entrar por onde? Pela língua. Então temos que vigiar. Mas assim, só somos pecadores quando cometemos pecado. O cristão cometeu pecado, confessa o pecado, no segundo seguinte, o Senhor já perdoou do pecado. E por que fica rotulando que é pecador? Complicado, né, irmão? Tem que ter uma direção. Então eu gostaria que os irmãos tivessem assim os seus olhos voltados para esses esclarecimentos, esses estudos. Deixo bem claro, o único pecado que eu trago na minha vida é o pecado originário de Adão e Eva. Outro pecado na minha vida está fora. Ando em santidade em Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Oh, glória! Se não fosse isso, já teriam me achado. Né? Mas como eu ando em santidade em Cristo, complicado. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha lá que maravilha. A resposta, né? A resposta já está na própria palavra. Não tem nem que ficar inventando historinha. Né? Porque se o irmão andar no pecado, o pecado é para a morte. Se a pessoa não anda no pecado, como é que vai pagar preço? Condenação. Como é que eu posso explicar para o irmão? Maldição sem causa não prospera. Maldição sem causa não prospera. Quer dizer, alguém trama contra o irmão, contra a irmã, levantando falsa calúnia e mentira? Como é que vai prosperar? Deus, a balança de Deus é uma medida só, não tem 2 pesos e 2 medidas. A balança do Senhor é uma medida só. Portanto, os olhos de Deus tudo sabe e tudo vê. Não adianta alguém ficar falando mentira, denegrindo a imagem do seu semelhante para se justificar em algo que é mentiroso. Cai por terra, não tem como. Deus é mais em todo tempo. Oh, glória! Por isso é que eu ando nos átrios do nosso Deus, nos caminhos do Senhor. Salmo 23, o meu bom pastor. Oh, glória! Porque eu me justifico nele e nós damos a cara a tapa todo dia. Porque dobramos os joelhos e nós nos confessamos, nos justificamos e adoramos a face do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Para quê? Para que o leão da tribo de Judá, o verdadeiro leão, esteja à nossa frente como escudo, como protetor, como proteção, na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Que esse mesmo Deus, Pai Todo-Poderoso, possa adentrar hoje na sua vida. Tome posse de vitória, meu irmão, e siga em frente, para que a glória do Senhor seja ela notória por todos. Que a face e o brilho do Senhor brilhe e reflita na sua face a mesma luz, a mesma glória, para a honra do Senhor Deus. Graças te rendemos, Pai amado, em todo o tempo. Glória a Deus por isso. Que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso seja louvado e edificado na minha casa, na minha vida e na minha família. E assim, na vida de todos os meus irmãos que se encontram no canal Árvore da Vida Sagrada. Vou pedir para os irmãos dar o joinha para poder fortalecer o canal e dar uma alavancada. Tá muito pouca gente e a gente sabe que por fora, quando fazemos o balanço, vemos que entra mais de 20, 30 pessoas por dia, mas só meia dúzia, 3, 4 está dando joinha. Se todos dão o joinha, aí o canal vai ficar mais forte. Que Deus abençoe a vida de todos os meus irmãos e irmãs que se encontram no canal Árvore da Vida Sagrada. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão entrando agora. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus.